quase no final do quinto ano, né? Sentindo o sexto ano se aproximar. Então vamos lá agora para a nossa aula de língua portuguesa e para início nossa leitura de deleite. Aproveite um pouquinho a história. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa história de hoje, que se chama O Sonho de Natal. Quem escreveu foi Patrícia Angel Seco. Vamos lá para a nossa história. Querido amiguinho, neste Natal, queremos lhe oferecer um presente para o ano todo. A companhia do Ratinho Felício e sua turma. Desta vez, eles mostrarão a você como são importantes os valores e os sentimentos que trazemos no coração, e como é bom estar alegre e de bem com a vida. Que você e todas as crianças guardem para sempre os preciosos presentes do Felício e tenham um Natal maravilhoso e muito feliz. Felício da Silva Feliz apresenta O Sonho de Natal. A apresentação dos valores fundamentais para as crianças. Sonho de Natal. Felício Feliz quer celebrar e a todos distribuir valores, sentimentos com alegria e emoção. E na noite de Natal, presentear com o coração. A todas as crianças de todo o lugar, pacotes de amizade, ternura e muita paz. O Ratinho Feliz vai entregar e Feliz Natal vai desejar. Felício, sempre feliz, adora comemorar aniversário, ano novo. O que importa é celebrar. Ainda mais se é tempo de festa, de novidade, quando o Natal se aproxima, trazendo paz e amizade. O Ratinho decide então os amigos presentear e o seu sonho de Natal logo vai realizar. Em uma grande sacola, como um bom Papai Noel, Felício coloca desejos, carrega coisas do céu. São sentimentos preciosos que todos há muito conhecem, mas precisam ser acordados, pois em nosso peito adormecem. Leva caixas de alegria, pacotes de muito amor, todos bem embrulhados com fitas de toda a cor. Muito brilho, muita esperança, carinho em quantidade, muito aconchego gostoso e montes de liberdade. Em saquinhos coloridos, dá punhados de beleza, polvilhando em tudo um pouco de coragem com sutileza. E as crianças de todo lugar recebem de coração esta mensagem de paz, amizade, ternura e paixão. São presentes diferentes do Papai Felício Noel. Não tem pilha ou bateria. Não são de plástico nem de papel. São sentimentos singelos para uma noite de Natal, fazendo o mundo mais belo nesta data especial. Pois é tempo de muita alegria, de festejar. Será o quê? O amor que nasce de todos, de mim, dele e de você. Viram a historinha sobre o Natal, né? Então agora vamos ver um poema que também fala do Natal. Peguem lá a apostila de vocês na data do dia 7 de dezembro. As coisas que penduram em mim.
Onde quer que eu esteja, as pessoas penduram coisas em mim. Na Lituânia, penduram círculos, quadrados e triângulos de palha em mim. Na Alemanha, decoram-me com bolinhos, maçãs e laranjas. Na Polônia, sou decorada com ovos e correntinhas de papel. No Japão, penduram em mim tangerinas e bolinhos de arroz, que simbolizam sorte. Mas no Brasil, sou decorada com objetos de diversos países, porque o povo brasileiro vem de todas as partes do mundo. Você ainda não sabe quem eu sou? Eu sou a árvore de Natal. Nós temos então um poema aqui que fala então da árvore de Natal. O texto poético ele tem as suas características. Ele não é disposto no papel como um texto narrativo, por exemplo, como uma notícia em que se começa no parágrafo e vai até o final da linha. Ele usa o espaço do papel. Né? As frases também não são escritas seguindo rigorosamente a regra ortográfica, né? Então, nós vemos aqui que tem uma vírgula, daí já vem uma letra maiúscula aqui, tá? Então, nós vemos que no texto poético ele é formado por cada linha do poema é um verso e cada conjunto de versos vai formar as estrofes. Aí nós temos esses espaços em branco que separam as estrofes. Vamos ver aqui quantas estrofes nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes, né? Nós temos o mesmo número de versos em cada estrofe? Não, veja, a primeira tem 2, a segunda tem 3 versos, aqui tem mais 3, aqui já tem 4, né? Aqui tem 5 e aqui tem 2. Então, essa poesia ela não é muito uniforme, né? E ela fala aqui dos lugares, ó. Onde quer que eu esteja, onde? Esse onde é na Lituânia, na Alemanha, na Polônia, no Japão. Da árvore de Natal nos diferentes lugares. E quem é que fala nesse poema aqui? Quando nós temos uma história narrativa, nós temos um narrador que pode participar da história, né, ser personagem e contar a história. Ou pode somente ser um narrador que vê os fatos e conta. No poema, nós temos aquele que fala no poema, que é o eu poético ou eu lírico. Esse eu poético aqui, nesse poema, é quem? Ela diz assim, ó. Penduram em mim, decoram-me, sou decorada, é um eu. Quem é este eu? É a árvore de Natal. Ela que fala aqui no poema, né? Ela fala sobre como que decoram ela nos diferentes lugares do mundo, né? Só que ela não colocou todos, mas alguns. E vemos que cada um deles são coisas diferentes, né? São coisas tradicionais, dependendo, né, do país, da história, do folclore, né, do lugar, assim é decorada, né? Então, vocês vão ter aqui, ó, figuras geométricas lá na Lituânia, né, tudo feito de palha, né? Daí na Alemanha, bolinhos, maçãs e laranjas, né? Na Polônia, ovos e correntinhas de papel. No Japão tem até bolinho de arroz, porque o bolinho de arroz para eles é a sorte, né? E o que acontece no Brasil? Tem diferentes enfeites, porque nós temos no nosso país muitos descendentes de imigrantes, né? De várias etnias. Então, por isso eles trazem, quando eles vêm para cá, né, os imigrantes trazem consigo também os seus costumes, né? E aí, no final, ela faz uma pergunta para o leitor. Você ainda não sabe quem eu sou? Eu sou a árvore de Natal. Então, sobre esse texto aqui, ó. Ele é um texto que ele narra uma história, ele é um poema ou ele é uma informação? Eu acho que não vou nem responder, né? Daí o texto possui quantas estrofes e quantos versos ao todo, né? Lembre-se que verso é cada linha. Daí, ó, a palavra que nos indica que o poema está escrito em primeira pessoa é o eu, né? Esse eu só se revela no final. Afinal, quem é esse eu? Nós já respondemos, né? Daí aqui, de acordo com o texto, a palavra onde, que começa aqui, se refere a que países. O que penduram nela na Lituânia? Você vai encontrar lá no texto. Como ela é decorada na Polônia, você vai ao texto, tá?
Há uma semelhança entre o que penduram nela, na Alemanha e no Japão. Qual é essa semelhança? O que é ser semelhante? Que tem num e também tem no outro. Por que razão a decoração no Brasil é feita com objetos de diversos países? Está a resposta no texto. E agora a 9 é uma pergunta pessoal. Como você e sua família decoram o pinheirinho de Natal? Como é que ele é decorado? Com o quê, né? E agora nós temos aqui uma revisão de pontuação, tá? Então nós vamos ver um texto aqui narrativo e nós vamos ver a pontuação que nós usamos nele, né? Nesse texto. Lembrem-se então dos pontos. Ó, nós temos o ponto final, que ele encerra uma frase, tá? A vírgula, que dá uma pausa, separa elementos, né? Vários elementos numa frase. Os 2 pontos que servem para indicar ou que vem a fala ou que vai vir uma citação. Travessão é o que indica a fala do personagem, como ele se estivesse ali falando, né? Ponto de interrogação é a pergunta. Quando eu vou fazer uma pergunta, para dar ideia de que é uma pergunta, eu tenho que colocar esse ponto aqui. Exclamação, esse é o ponto das emoções, né? Onde você coloca com alegria, medo, susto, pavor, admiração, né? E as reticências que dão ou uma interrupção de uma ideia ou que a ideia ainda continua, tá? Então vamos ver aqui esse texto. O bolo de Mariana. Sábado de manhã, Mariana foi até o supermercado e comprou os ingredientes para fazer um bolo, mas na hora de fazer o bolo, ela lembrou que havia esquecido de comprar o fermento. Vocês viram que está tudo no mesmo... Tá na mesma frase, não tem pontuação. Então, por isso é difícil você entender, né? Vamos ver aqui, ó. Sábado tem acento no sa. Não saiu, vocês podem colocar. Sábado de manhã, está indicando o tempo, quando que ocorreu, vírgula. Mariana foi até o supermercado e comprou os ingredientes para fazer um bolo. Aqui nós temos a letra maiúscula, então aqui nós temos um ponto. Mas na hora de fazer o bolo, vírgula, lembrou que havia esquecido de comprar o fermento. Então, é uma frase que estava declarando alguma coisa, ponto final, tá? Ela ficou muito aborrecida e disse para sua mãe. Agora ela vai falar, tá? Aqui a fala do narrador indicando que a personagem vai falar. Então, eu coloco 2 pontos. Daí, mãe, e agora? Então, vamos travessão porque ela está falando. Mãe, e agora? Será que ela está fazendo uma pergunta? Isso, está fazendo uma pergunta. Então, vamos lá. Ponto de interrogação. O que vou fazer? Né? Novamente, uma pergunta. Minha filha, pensa numa solução. A mãe falou, travessão. Minha filha, vírgula, pensa numa solução. Ponto. Como se a mãe estivesse dando uma ordem para ela. Mariana pensou por um instante e até pensou em desistir de fazer o bolo. Mas, como já havia começado, resolveu seguir em frente. Fez o bolo sem fermento mesmo no lugar. Ó, tudo isso aqui, ó, sem pontuação. Então, às vezes, fica difícil de entender. Por isso que existe a pontuação. Aqui, ó, antes do mas, geralmente a gente usa uma vírgula. Ó. Mariana pensou por um instante e até pensou em desistir de fazer o bolo. Mas, como já havia começado, vírgula, resolveu seguir em frente e fez o bolo sem fermento mesmo. Ó, depois do mesmo aqui nós temos letra maiúscula. O que vem aqui? Um ponto final. Começa outra frase, ó. No lugar do fermento acrescentou muito carinho e pensamento positivo. Terminou a frase, não estou fazendo nenhuma pergunta aqui. Ela não está perguntando o que ela acrescentou, né? Ela está afirmando. No final da tarde, será que é fala de alguém aqui? Não, é o narrador, ó. No final da tarde... uma expressão de tempo, a gente sempre separa a expressão de tempo. O bolo estava pronto. Letra maiúscula indica o quê? Que aqui tem um ponto, ó. Então, no final da tarde, o bolo estava pronto. Foi um sucesso. O que nós podemos usar aqui? Exclamação. Ai, foi um sucesso, né? Todos comeram o bolo e Mariana ganhou muitos elogios. Tem algum ponto que vai aqui? Não, né? Porque comeram e Mariana. Então, não tem vírgula aqui. Todos comeram o bolo e Mariana ganhou muitos elogios. Ponto. Estou contando o que aconteceu. Ela ficou muito feliz por não ter desistido. Ponto. Tá? Então, veja como é importante. Daí a gente já faz as entonações quando a gente vai ler, né? Então, para o texto ficar mais compreensível, para eu saber se é uma pergunta, se é uma admiração, se é uma afirmação. E quando que o personagem fala, tá?
Então seria isso. Então hoje a professora relembrou com vocês as características de um poema, um texto poético, né? Formado com estrofes e versos. O nosso poema ali não tinha rimas, né? E revimos também a pontuação, que é muito importante na hora de nós lermos em voz alta ou mesmo de lermos o texto escrito. E principalmente na hora de escrevermos, porque aí nós temos que transmitir alguma ideia, se é uma pergunta, se é uma afirmação, tá? Se o personagem está falando. Então, para isso a gente usa a pontuação. Então, seria isso a nossa aula de hoje. Daqui a pouco na aula de História. Novamente com a aula de História, vamos continuar na nossa apostila. Nós temos lá uma atividade de revisão para fixar bem esse conteúdo da história do nosso país. Então ali nós temos uma atividade para completar e o nosso assunto primeiro ali é formas de governo. Vocês lembram que o Brasil passou por várias fases, né? Em que ele era colônia, era governado por Portugal, tá? Depois nós tivemos a independência do Brasil, em que o Brasil tornou-se um império, né? Nós tínhamos um imperador, tá? E depois o Brasil também foi proclamada a República e desde então ele se tornou um país que tem como forma de governo a República. Então vamos ver aqui, ó, o exercício para completar. O primeiro presidente do Brasil foi aquele próprio que proclamou a República, né? O Marechal de alguma coisa, né? Será que vocês não lembram? O nome dele vai aparecer aqui, nós temos o nome dele ali, no próximo exercício. Vamos ver se vocês são espertos e acham. A República foi proclamada pelo mesmo que vocês vão escrever ali. O mesmo que proclamou tornou-se o primeiro presidente, tá? Que dia foi proclamada a República? Foi esses dias o aniversário, né? Esse mês passado nós tivemos o aniversário da República junto com o aniversário do nosso município, tá bom? Então é 15 de 1800 e alguma coisa, tá bom? Depois nós temos ali duas características das formas de governo, democracia e monarquia. Então a democracia, né, que a nossa república adotou como forma de governo, né, república democrática. Os cargos, as pessoas, né, que governam, elas são feitas através do voto, a escolha é através do voto, né? Na monarquia não é isso, não é escolhido, é um cargo hereditário, então o pai deixa para o filho, né? E o filho deixa para seu filho, e assim vai, né? Sempre para o filho mais velho. Então não há uma escolha, né? Ele herda o trono, né? Ele herda o cargo. Então ali, ó, forma de governo que passa de pai para filho. Será que é a democracia ou será que é a monarquia? Se for a democracia, vocês desenham aquele losango. Se for monarquia, o quadradinho. Forma de governo em que o povo escolhe o seu presidente. Qual será que é? Será que é a democracia? Será que é a monarquia? E vocês vão desenhar o símbolo adequado ali, ou o losango ou o quadrado. Seguindo mais adiante, nós temos frases ali que algumas estão certas e outras erradas. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão riscar com o lápis, vão pegar uma cor lá, pode ser um amarelo, um azul, um verde que é mais clarinho para não desaparecer a frase. E vocês vão riscar somente o que está certo. O Brasil teve apenas 2 imperadores, está certo isso? Dom Pedro I, Dom Pedro II? Na monarquia, os governantes são escolhidos pelo povo? Será que lá na monarquia, né, é o povo que escolhe o rei e o imperador? Na república, quem governa é o presidente ou é o imperador? Na monarquia, o governo passa de pai para filho. Lá o imperador ele deixa o cargo daí quando ele morre para quem? Né? Então, além de ser de pai para filho, ele é vitalício, a pessoa, né, pega o cargo e vai anos. Lembra lá do Dom Pedro II, que ficou 50 anos no cargo, né? Pensou 50 anos a pessoa governando. Depois o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro imperador do Brasil. Foi o primeiro imperador? Será que ele foi o primeiro imperador? Ele foi o primeiro o quê? Quem que foi o primeiro imperador? Será que foi ele? Tá? Daí, ali escreva o nome do atual presidente da República.
E ali embaixo só isso que vocês vão fazer, não precisa colar nada aqui porque a professora não deixou espaço, tá bom? E essa atividade vocês também já fizeram anteriormente. Agora aqui, ó, marque a opção correta, então vocês vão marcar um X ou pintar o quadradinho da onde está correto. Quando foi que o Brasil deixou de ser governado por um imperador? Foi quando foi feita a proclamação da República. Foi 22 de abril de 1500, 15 de novembro de 1889 ou 7 de setembro de 1988. Vejam bem as datas. Depois da proclamação da independência, quem se tornou imperador do Brasil? Teve a proclamação independência ou morte, teve uma pessoa que fez isso, tá? E ela tornou-se o imperador. Será que foi Dom Pedro? Pedro Álvares Cabral ou foi Dom Pedro I? Quem será que foi, né? Quem proclamou a República no Brasil? Agora é a proclamação da República. Deixou de ser império para se tornar república. Lembra que a professora contou esses dias, né? Foi quase como um golpe que os militares deram, né? Estavam cheios já daquele governo do imperador lá e proclamaram a República. Muito bem, então quem foi que fez isso? Que foi lá em Praça Pública e proclamou a República. Será que foi Marechal Deodoro da Fonseca? Foi Dom João VI ou foi Dom Pedro I? Qual é a nossa forma de governo atual? Nós vivemos na monarquia, que temos um imperador. Nós estamos na república, que nós temos um presidente, ou estamos no parlamentarismo, onde temos um primeiro-ministro? Qual será dessas ali? Tá? Então, pensem bem para responder. Eu acho que vocês já sabem as respostas, tá? Então, é uma revisãozinha aí para a gente reavivar as memórias de vocês sobre o nosso aprendizado. Então, seria isso.